Muitos não sabem, mas Picasso tinha suas peculiaridades. O famoso artista Pablo Picasso era conhecido não só por suas obras revolucionárias, mas também por seu comportamento imprevisível, que frequentemente surpreendia amigos e colegas artistas. Uma de suas excentricidades era disparar uma pistola com balas de festim em encontros sociais. Esse comportamento inusitado aparecia quando ele se entediava ou se sentia ofendido, criando uma impressão bastante dramática. Imagine estar sentado com um grupo de artistas, desfrutando de conversas criativas, quando de repente um tiro alto ecoa. Embora alguns pudessem achar esse comportamento chocante, ele refletia a natureza apaixonada de Picasso e seu desejo de manter o interesse. Suas travessuras frequentemente aqueciam as conversas sobre sua arte, fascinando e intrigando os presentes. Então, foi um movimento genial, ou apenas uma diversão imprudente? De qualquer forma, isso definitivamente adicionava um charme único ao mundo da arte. Você já ouviu falar da cor rosa vibrante do Lago Hillier? Este incrível lago, localizado na ilha Middle, na Austrália, é famoso pelo seu tom intenso, atraindo turistas de todo o mundo. Mas o que torna este lago tão singularmente bonito? O segredo está em pequenos micro-organismos conhecidos como bactérias halofílicas. Essas bactérias especiais prosperam na água salgada do lago, produzindo um pigmento rosa brilhante que dá à água sua cor rica. O efeito rosa se intensifica nos meses quentes e é bem visível do ar, criando uma vista deslumbrante contra a paisagem verde e o oceano azul. Apesar de sua beleza, o Lago Hillier não é apenas uma visão encantadora. Ele também serve como um exemplo fascinante de como a vida pode prosperar em condições extremas. Cientistas continuam a estudar essa incrível maravilha natural para entender como esses organismos contribuem para essa cor vibrante. Portanto, se você está em busca de uma aventura única ou da foto perfeita para o Instagram, o Lago Hillier definitivamente deve estar na sua lista. Quem não gostaria de ver o Lago Rosa do mundo com seus próprios olhos? Você já ouviu a história selvagem de Manhattan? Muito antes dos arranha-céus e das ruas movimentadas, a ilha de Manhattan era um paraíso verde, cheio de vida. Cientistas encontraram evidências de que um dia ela foi coberta por florestas densas e lindos riachos. Imagine-se caminhando onde hoje são as selvas de concreto e encontrando majestosos alces, astutas linces e poderosos ursos negros. Esses animais vagavam livremente em um ecossistema rico em flora e fauna diversificadas. O habitat sustentava não apenas grandes mamíferos, mas também muitas aves e pequenos seres que prosperavam nas florestas e corpos d'água. Essa paisagem vibrante, infelizmente, foi transformada durante a urbanização, mas vestígios de sua beleza antiga ainda podem ser encontrados em parques como o Central Park. Compreender o ecossistema histórico de Manhattan nos permite valorizar o papel da natureza na vida urbana. Como seriam nossas cidades se hoje aceitássemos e protegêssemos essa diversidade? Você consegue imaginar que a Apple começou uma revolução nos PCs? Essa inovação marcou o início da era dos computadores pessoais, mudando a forma como interagimos com a tecnologia. No final da década de 1970, a Apple lançou seu primeiro computador pessoal, o Apple I, tornando os computadores mais acessíveis para as pessoas comuns. Essa mudança não apenas abriu caminho para os computadores domésticos, mas também inspirou inúmeras inovações tecnológicas. Avançando para 2007, a Apple novamente transformou a comunicação global com o lançamento do iPhone. Esse gadget elegante revolucionou não apenas os telefones, mas também a maneira como nos comunicamos e acessamos informações. Hoje, o iPhone é mais do que um simples telefone. É um computador de bolso que nos permite enviar mensagens, navegar na internet e até nos orientar nas cidades. As consequências dessas inovações são sentidas em todos os lugares, mudando nossas vidas e o mundo ao nosso redor, o que o futuro da tecnologia nos reserva. Difícil de acreditar, mas as baleias vivem em grupos. Um grupo é um termo usado para descrever a comunidade desses incríveis mamíferos marinhos e desempenha um papel importante em sua vida social. Baleias, especialmente espécies como orcas e jubartes, frequentemente formam comunidades unidas para caçar, se comunicar e cuidar de seus filhotes. Em grupo, as baleias podem colaborar na caça, usando estratégias para pegar peixes ou outras presas. Esse trabalho em equipe não só demonstra sua inteligência, mas também as ajuda a sobreviver no vasto oceano.
O tamanho dos grupos pode variar, de algumas poucas a várias dezenas, dependendo da espécie e das condições do ambiente. Curiosamente, alguns grupos têm sons únicos, quase como suas próprias línguas, que os ajudam a se manter conectados. Então, da próxima vez que você pensar nas baleias, lembre-se de que elas não nadam sozinhas. Elas desfrutam da vida em grupos ativos, criando laços e compartilhando aventuras no grande mar azul. A verdade é que os besouros de esterco se orientam pela luz das estrelas. Pode parecer inacreditável, mas esses pequenos insetos usam habilidosamente a Via Láctea para encontrar o caminho em paisagens escuras. Os besouros de esterco, muitas vezes ignorados no reino animal, possuem uma habilidade notável que combina seu comportamento instintivo com a navegação celestial. Ao olhar para as estrelas, eles conseguem se orientar e manter suas preciosas bolinhas de esterco rolando em linha reta, o que é essencial para evitar predadores e voltar para suas tocas. Essa habilidade se torna ainda mais fascinante quando consideramos que em noites nubladas, quando as constelações estão escondidas, algumas espécies se adaptam utilizando o brilho da lua. Imagine um pequeno besouro, não maior que seu polegar, confiando na vastidão cintilante do céu noturno como seu guia, enquanto carrega uma bolinha de esterco, que é maior que seu corpo. Esse talento incrível destaca a extraordinária conexão entre a natureza e o cosmos, nos convidando a apreciar como até as menores criaturas aproveitam as maravilhas do universo para sobreviver e prosperar em seus ambientes. Você sabia que os chapéus de Natal têm raízes reais? Esses acessórios festivos, muitas vezes chamados de coroas de papel, são uma tradição adorada na Grã-Bretanha, trazendo cores e alegria ao jantar de Natal. Normalmente eles estão dentro das bombas de Natal, aqueles presentes fofos que estouram e revelam surpresas. A origem dessas divertidas coroas remonta à era vitoriana, quando as bombas de Natal foram introduzidas pela primeira vez. Essa tradição brincalhona não só provoca risadas com as piadas impressas nos chapéus, mas também carrega um significado mais profundo. Elas simbolizam as coroas usadas pelos 3 reis magos da história do Natal. Então, coloque sua coroa de papel e faça um brinde às tradições durante sua ceia festiva. Que tal compartilhar uma piada nesse momento? Você pode se surpreender. Uma ponte de trem pode ser arte. Em 2012, o artista de rua australiano Megs transformou uma velha ponte de trem cinza em Wuppertal, na Alemanha, em uma obra de arte vibrante que lembra gigantescas peças de Lego. Usando painéis coloridos na parte inferior da ponte, ele criou uma ilusão que chamou a atenção tanto dos moradores quanto dos turistas. Essa instalação criativa transformou uma estrutura funcional comum em uma obra de arte pública divertida, trazendo sorrisos e inspirando alegria. O trabalho de Megs ganhou reconhecimento internacional por sua originalidade, mostrando como a arte pode dar nova vida a objetos do dia a dia. A ponte que antes era ignorada, agora é admirada e gera um sentimento de orgulho na comunidade. Este é um exemplo claro de como a criatividade pode mudar a percepção e incentivar a interação com o ambiente. Você já viu algo assim na sua cidade? Isso pode te surpreender. Gêmeos têm impressões digitais únicas. Embora gêmeos idênticos compartilhem semelhanças impressionantes, suas impressões digitais contam uma história diferente. Cada gêmeo possui um conjunto distinto de sulcos na pele, uma característica notável que se desenvolve no útero. Apesar de compartilharem o mesmo DNA, vários fatores desempenham um papel crucial na formação desses padrões individuais. A densidade do líquido amniótico, por exemplo, pode variar entre os gêmeos, assim como o espaço que ocupam. À medida que se movem, a pressão e a posição podem alterar o desenvolvimento da pele dos dedos, resultando em impressões únicas. Isso significa que, apesar de terem a mesma composição genética, nenhuma impressão digital é igual, mesmo entre gêmeos. Os padrões não são apenas uma curiosidade. Eles servem como um método confiável de identificação, usado por autoridades e sistemas de segurança em todo o mundo. Portanto, da próxima vez que você ver gêmeos idênticos, lembre-se de que suas diferenças vão além da aparência. A natureza garantiu sua individualidade até nos mínimos detalhes, das pontas dos dedos. Você já parou para pensar por que a morte é tão importante? Em 1828, a trágica morte de 2 pessoas levou a uma compreensão que mudou nossa percepção sobre a vida e a morte.
Esse evento fez com que a sociedade começasse a refletir sobre a fragilidade da existência humana. As pessoas começaram a perceber que a vida é valiosa e passageira, o que gerou conversas mais profundas sobre como valorizamos nosso tempo e nossos relacionamentos. Essa compreensão não se limitou a simples reflexões. Ela inspirou mudanças nas abordagens das comunidades em relação à saúde, segurança e responsabilidade pessoal. Quando as notícias sobre essas mortes se espalharam, isso contribuiu para o desenvolvimento de medidas de saúde pública e provocou debates sobre mortalidade, legado e o que realmente significa viver. Essas reflexões ainda são relevantes hoje, lembrando-nos de valorizar e respeitar os momentos que temos e de pensar sobre o impacto que deixamos para trás. Que lições sobre a vida você aprendeu com suas próprias experiências? Conheça o gigantesco Argentinosaurus, o maior animal terrestre da história. Este incrível dinossauro que viveu na Terra no final do período Cretáceo podia atingir impressionantes 30 metros de comprimento e pesar cerca de 100 toneladas. Imagine uma criatura tão enorme que sua presença mudaria o ambiente ao seu redor. O Argentinosaurus se alimentava principalmente de plantas, esticando seu longo pescoço para alcançar os galhos altos e saborear as folhas das árvores. No entanto, seu tamanho colossal não oferecia proteção segura contra predadores, como o temível Tyrannosaurus Rex. Com um corpo tão gigante, o Argentinosaurus tinha dificuldade em se manter fresco e provavelmente usava sua forma longa e esguia para regular sua temperatura. Esse fascinante gigante não só dominava seu habitat por causa de seu tamanho, mas também desempenhava um papel importante no ecossistema de sua época. Você consegue imaginar como seria ver uma dessas criaturas colossais pastando em seu habitat natural? Você sabia que o número de imigrantes ilegais está diminuindo? Pesquisas recentes mostram uma tendência surpreendente. A quantidade de imigrantes ilegais no EU4 não atingiu os níveis históricos que muitos acreditam. Na verdade, nos últimos 10 anos, esses números se estabilizaram ou até diminuíram. Uma parte significativa dos ilegais são pessoas que ficaram no país após o término do visto, e não aqueles que cruzaram a fronteira ilegalmente. Curiosamente, embora a migração líquida do México tenha diminuído, o número de imigrantes ilegais de regiões como a Ásia e a América Central aumentou. Essa mudança sugere que a narrativa sobre o recorde de imigrantes ilegais pode ser mais motivada politicamente do que baseada em dados reais. Compreendendo as verdadeiras tendências e padrões, temos uma visão mais clara das complexidades da imigração na América hoje. Você conhece a tradição única do sumô no Japão? No Japão, os lutadores de sumô têm uma maneira surpreendente de se comunicar com os fãs através de uma prática chamada tata. Em vez de autógrafos comuns, esses atletas deixam suas impressões de mãos, criando memórias inesquecíveis para os admiradores. Esse método único é passado de geração em geração, refletindo a rica história e cultura do sumô. Quando os fãs vão às competições, eles têm a chance de encontrar seus lutadores favoritos, que deixam suas impressões em papéis especiais ou souvenirs, deixando uma marca vibrante. Essas impressões de mãos não são apenas sinais. Elas se tornam valiosos souvenirs que os fãs podem guardar por muitos anos. A tradição do tata destaca a conexão entre os lutadores e seu público, demonstrando respeito e gratidão de ambos os lados. É uma bela combinação de esporte e arte, onde cada criação é única e individual. Então, da próxima vez que você admirar um lutador de sumô, lembre-se do emocionante ritual do tata, que aproxima os fãs do mundo desse esporte incrível. Você já se perguntou por que os escorpiões são seguros para comer? Em muitos países, especialmente na China e no México, os escorpiões não são apenas criaturas assustadoras que se escondem nas sombras. Eles também são um petisco popular. Apesar de sua reputação intimidadora, esses aracnídeos podem ser consumidos, pois o preparo elimina as proteínas nocivas presentes em seu veneno. Quando fritos ou assados, os escorpiões ficam crocantes e saborosos, tornando-se uma iguaria para os amantes de comidas exóticas. Na verdade, eles são frequentemente servidos em espetos ou como comida de rua. Essa prática culinária destaca como diferentes culturas aceitam uma variedade de alimentos que podem parecer estranhos à primeira vista. Então, da próxima vez que você pensar em experimentar algo ousado, lembre-se de que os escorpiões podem ser um petisco saboroso e rico em proteínas, que conta uma história sobre tradições e criatividade na culinária.
1 em cada 3 estudantes ama Kit Kat antes das provas. Recentemente, a Nestlé compartilhou um fato interessante. Surpreendentes, 1/3 dos estudantes escolhe o chocolate Kit Kat antes dos exames de admissão. Essa tendência incomum levanta questões sobre o papel dos lanches em momentos de estresse. Por que o chocolate com wafer crocante se tornou uma escolha tão popular entre os estudantes? Talvez eles busquem uma dose de energia do açúcar ao enfrentar a pressão das provas. Comer Kit Kat também pode oferecer um suporte rápido, ajudando a reduzir a ansiedade e melhorar o humor. Compartilhar esse lanche com amigos pode criar um momento de união, trazendo um pouco de felicidade em meio ao estresse. Com seu famoso slogan, faça uma pausa, coma um Kit Kat. Não é surpresa que esse chocolate seja tão popular. Então, da próxima vez que você ver estudantes estudando nervosamente, lembre-se de que eles podem estar apenas recarregando com seu doce favorito. Quem sabe esse lanche delicioso pode ser a arma secreta para o sucesso. Você já parou para pensar como os impostos afetam os preços dos carros? Na Austrália, os impostos podem surpreender. Quando você compra um carro por $24 mil, não está pagando apenas pelo veículo. Nesse valor, estão incluídos cerca de $480 em impostos, que são impostos indiretos. Esses impostos estão embutidos nos preços de produtos e serviços, muitas vezes sem que os consumidores percebam. Isso significa que toda vez que você faz uma compra, está contribuindo para o sistema tributário, mesmo sem perceber. É importante entender como o governo utiliza esses recursos. Por exemplo, saber para onde vai o seu dinheiro de impostos é fundamental para entender seu impacto nos serviços públicos e na infraestrutura. Não seria interessante ver como seus impostos ajudam a manter estradas, hospitais e escolas? Ao compreender essas contribuições indiretas, podemos nos tornar cidadãos mais informados e defensores de uma melhor transparência do governo. Então, da próxima vez que você for comprar algo caro, lembre-se de que as contribuições fiscais desempenham um papel muito maior do que você imagina. Você sabia que a Disney reutiliza cenas de animação? Essa prática inteligente ajudou a economizar tempo e recursos na criação de muitos filmes clássicos. Antes da era digital, os animadores frequentemente usavam cenas já prontas, especialmente para cumprir prazos rigorosos. Por exemplo, se você olhar atentamente para A Bela e a Fera e A Bela Adormecida, pode notar semelhanças impressionantes em algumas partes da animação. Os personagens mudam e as expressões faciais variam, mas as animações principais permanecem surpreendentemente parecidas. Essa abordagem engenhosa não só acelerava o processo de criação, mas também garantia que momentos favoritos e imagens familiares aparecessem em diferentes histórias, encantando o público ao longo dos anos. Embora alguns espectadores possam notar repetições, muitas vezes não percebem a habilidade envolvida na reutilização dessas imagens queridas. A capacidade da Disney de combinar nostalgia com inovações demonstra sua criatividade e astúcia na produção cinematográfica. Quais outros segredos estão guardados em seu arquivo de animação? Você já pensou por que compartilhar metas pode ser ineficaz? Pesquisas mostram que anunciar objetivos pessoais, como aumentar a atividade física ou escrever um livro, pode dificultar sua realização. Quando falamos sobre nossos planos, isso cria uma falsa sensação de dever cumprido em nosso cérebro. Começamos a sentir que já fizemos parte do trabalho, o que, curiosamente, diminui nossa motivação para agir. É quase como um truque psicológico. A alegria de compartilhar pode nos animar, mas assim que contamos nossas metas, a necessidade de agir pode enfraquecer. Por exemplo, estudos mostram que pessoas que mantêm suas metas em segredo costumam ter mais sucesso, pois sentem um impulso interno mais forte. Então, da próxima vez que você quiser compartilhar suas intenções, pense 2 vezes. Manter suas ambições em segredo pode levar a melhores resultados. Você sabia que porcos não podem ser chamados de Napoleão na França? Essa lei curiosa vem de um respeito histórico pelo famoso líder Napoleão Bonaparte. Aprovada em 1804, a lei proíbe dar o nome dele a um porco, um gesto que mostra o quanto os franceses valorizam sua história nacional. A razão por trás dessa regra única está ligada ao legado de Napoleão e ao orgulho associado à sua liderança. Chamar um porco de Napoleão pode ser visto como um insulto, algo que os legisladores franceses queriam evitar para honrar suas contribuições ao país. Embora possa parecer estranho para alguns, isso reflete a natureza peculiar das leis ao redor do mundo.
Esse fato divertido não só mostra como a cultura pode influenciar a legislação, mas também oferece uma visão da mentalidade francesa, onde figuras históricas são veneradas e respeitadas na sociedade moderna. Portanto, se você está pensando em ter um porquinho de estimação na França, é melhor evitar esse nome específico. Afinal, quem quer causar desconforto, ou neste caso, bagunçar a pelagem? Mergulhe na maior piscina de bolinhas do mundo. Ela está localizada no Hotel Shangri-La, na China, e ocupa impressionantes 25 por 12 metros, cheia de mais de 1 milhão de bolinhas coloridas. Imagine entrar em um saguão que mais parece um enorme parque de diversões. Crianças e adultos podem aproveitar a experiência única de pular nessa piscina gigante, que traz risadas e diversão, afastando a formalidade do lobby do hotel. É uma ótima maneira de aliviar o estresse e uma abordagem inovadora para criar memórias inesquecíveis para os hóspedes. Não importa se você está viajando a trabalho ou a lazer, é uma surpresa agradável que traz alegria e a sensação de felicidade infantil. Quem não gostaria de dar um salto divertido em um mar de bolinhas no coração de um hotel luxuoso? Você sabia que a pizza pode ter 111 tipos de queijo? Uma conquista culinária impressionante. Os chefes Bruno Boulan e Fabien Montalatico estabeleceram um recorde mundial ao criar uma pizza com incríveis 111 variedades de queijo. Essa deliciosa criação surgiu na Itália, onde pizza e queijo são tão importantes para a cultura quanto massa e gelato. Queijos desde o cheddar picante até o brie cremoso adicionaram seus sabores e texturas únicos, transformando a pizza em um verdadeiro evento. Imagine os aromas intensos e a sensação de derretimento ao morder esse prato de queijo. Criar essa pizza recordista exigiu planejamento cuidadoso e um espírito aventureiro, já que usar tantos queijos significava equilibrar sabores e texturas. Seja você um amante de queijo ou um fã de pizza, a ideia de se deliciar com essa experiência queijosa é empolgante e dá água na boca. O que eles vão inventar a seguir? Prepare-se para se surpreender com as antigas universidades indianas. Essas instituições incríveis como o Nalanda eram centros vibrantes de conhecimento, onde as mentes mais brilhantes se engajavam em debates filosóficos e científicos profundos. Imagine cientistas discutindo apaixonadamente ideias que iam da matemática à metafísica, às vezes por dias a fio. As apostas eram altas. Perder um debate significava não apenas uma derrota intelectual, mas também um grande constrangimento social para o participante. Essa atmosfera intensa estimulava um pensamento crítico profundo, incentivando os acadêmicos a refinarem suas ideias e a desafiá-las mutuamente. Nalanda não se resumia apenas a livros e aulas. Era um ambiente dinâmico, onde os debates eram valorizados como uma ferramenta essencial de aprendizado. Estudantes de diversas partes do mundo percorriam longas distâncias para participar dessas discussões, criando uma rica diversidade de culturas e ideias. Portanto, ao pensarmos sobre educação, vamos lembrar do legado inspirador de lugares como Nalanda, onde os debates e discussões moldaram o caminho do conhecimento. O que podemos aprender com a abordagem deles hoje? Acredite ou não, mas o cérebro pode lembrar 100 mil rostos. Essa habilidade incrível nos permite reconhecer amigos, familiares e até celebridades ao longo da vida. Nosso cérebro é extremamente poderoso e contém cerca de 86 bilhões de neurônios que trabalham juntos para processar e armazenar informações, incluindo memórias de rostos que encontramos. Quando conhecemos alguém novo ou vemos um rosto familiar, nosso cérebro analisa diferentes características, como a forma dos olhos, o sorriso e quaisquer traços únicos. Com o tempo, esses detalhes criam um catálogo mental que nos ajuda a distinguir milhares de pessoas. Cientistas acreditam que essa habilidade é resultado da evolução e da necessidade social, já que reconhecer pessoas melhora nossa capacidade de formar laços sociais e navegar em interações complexas. Curiosamente, pesquisas mostram que, embora nosso cérebro possa armazenar uma quantidade tão grande de dados sobre rostos, ainda podemos esquecer nomes ou outros detalhes. Então, da próxima vez que você lembrar de alguém de muito tempo atrás, apenas admire as incríveis capacidades do seu cérebro. Você sabia que a Nutella usa 1/4 da avelã? Esse delicioso creme de chocolate e avelã é tão popular que representa cerca de 25% das reservas mundiais de avelãs. A Turquia, sendo o maior produtor de avelãs, vê fazendas inteiras mudarem seu foco para atender a crescente demanda por Nutella. Essa atenção à Nutella não só impacta a agricultura local, mas também afeta as práticas de trabalho e os preços globais das nozes.
Milhões de pessoas apreciam Nutella em torradas, panquecas e sobremesas, destacando a interconexão da cadeia alimentar. Os agricultores na Turquia precisam adaptar seus métodos, equilibrando práticas sustentáveis com a demanda internacional. Essa situação levanta questões interessantes sobre a produção de alimentos, seu impacto nas economias e como nossas preferências moldam as paisagens agrícolas ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você saborear Nutella, lembre-se do caminho que essas avelãs percorreram. Adivinhe o que realmente inspira o Dia das Pessoas Estranhas? No dia 10 de janeiro, celebramos as características únicas que tornam cada um de nós especial. Esta festa divertida e leve nos convida a aceitar nossas peculiaridades, sejam hobbies inusitados ou roupas extravagantes. É um lembrete de que ser diferente é motivo de orgulho, não de vergonha. Você pode encontrar alguém que coleciona patinhos de borracha ou uma pessoa que canta no chuveiro como se estivesse em um show. O Dia das Pessoas Estranhas nos convida a valorizar o que nos distingue uns dos outros e a nos inspirar a criar. Já teve uma ideia estranha que fez as pessoas rirem ou pensarem? Ao homenagear aqueles que abraçam sua individualidade, criamos um sentimento de comunidade e aceitação. Então, se você orgulhosamente usa meias de cores diferentes ou tem um talento peculiar, celebre sua singularidade e inspire outros a se juntarem a você. Que tal compartilhar a alegria de ser estranho hoje? Os fogos de artifício azuis são realmente tão difíceis de fazer? Criar fogos de artifício azuis brilhantes tem desafiado cientistas por séculos. O problema está na química complexa necessária para obter o tom perfeito de azul. A maioria dos fogos de artifício consegue facilmente tons vermelhos ou verdes, devido a compostos químicos conhecidos. No entanto, os azuis costumam ser mais apagados ou instáveis, deixando os pirotécnicos perplexos. Essa dificuldade se deve ao fato de que os produtos químicos necessários para criar um azul vibrante, como os compostos de cobre, queimam em altas temperaturas ou reagem de forma imprevisível. Mesmo com os avanços tecnológicos, os melhores fogos de artifício azuis ainda não conseguem se comparar à cor rica e profunda que todos esperamos durante as festas. Pesquisadores estão constantemente experimentando novas fórmulas e técnicas para encontrar aquele tom azul vibrante e elusivo. Então, da próxima vez que você vir fogos de artifício azuis iluminando o céu noturno, lembre-se de que conseguir essa cor não é uma tarefa fácil. Você sabe o que realmente causa os derramamentos de petróleo? Em 1989, o derramamento de petróleo do Exxon Valdez chocou o mundo e deixou uma marca indelével na história da ecologia. Essa catástrofe ocorreu quando o capitão do navio, Joseph Hazelwood, decidiu deixar a ponte por um curto período de descanso, entregando o comando a um terceiro oficial inexperiente, que conduziu a embarcação por águas perigosas da Baía de Prince William, no Alasca. Como ninguém estava treinado para pilotar o navio, a tragédia aconteceu quando ele colidiu com um recife, liberando impressionantes 11 milhões de galões de petróleo cru na natureza. O derramamento devastou a fauna local, afetando milhares de animais e plantas, além de prejudicar a indústria pesqueira, da qual muitas comunidades dependiam para sobreviver. As consequências levaram ao endurecimento das regras e ao aumento da conscientização sobre segurança no mar. Como essa tragédia influenciou nossa abordagem ao transporte de petróleo hoje. Você sabia sobre a famosa foto do almoço? A icônica foto de 1932? Almoço no topo do arranha-céu capturou um grupo de trabalhadores corajosos que desfrutam tranquilamente de seu almoço a milhares de metros de altura em Nova York. Muitos acreditam erroneamente que essa foto foi tirada no Empire State Building, mas na verdade foi feita no prédio da RCA, hoje conhecido como prédio da GE, no Rockefeller Center. Essa imagem impressionante se tornou um símbolo do espírito destemido dos trabalhadores americanos durante a Grande Depressão. Capturada por Charles C. Ebbets, ela mostra 11 homens sentados em uma viga de aço, que parecem ignorar as alturas vertiginosas e o barulho da cidade abaixo. Suas posturas relaxadas e conversas amigáveis contam uma poderosa história sobre resiliência e trabalho duro. É surpreendente como uma simples foto pode evocar tanto coragem e determinação. Essa imagem não só nos oferece um vislumbre do passado, mas também nos lembra dos sacrifícios que muitos fizeram em prol do progresso em tempos econômicos difíceis. Você já se perguntou como seria estar ao lado desses trabalhadores naquela viga? Isso pode te surpreender, porque os pepinos são o lanche perfeito para o verão. Os pepinos são compostos por cerca de 95% de água.
tornando-os um dos vegetais mais hidratantes que você pode comer. Esse alto teor de água não só ajuda a manter a hidratação, mas também é fundamental para manter a pele hidratada e saudável. Incluir pepinos na sua dieta é uma ótima maneira de enfrentar o calor no verão. Sua textura crocante e sabor refrescante trazem alívio nos dias quentes. Além disso, os pepinos são baixos em calorias e ricos em vitaminas, especialmente a vitamina K, que é essencial para a saúde dos ossos. Eles também contêm antioxidantes que ajudam a reduzir a inflamação no corpo. Você pode aproveitar os pepinos de várias maneiras, fatiá-los para saladas, misturá-los em smoothies ou até mesmo fazer suco para uma bebida refrescante. Perfeito para um lanche. Ao saborear essa delícia crocante, você não está apenas se alimentando, está se beneficiando da hidratação natural. Então, da próxima vez que você pegar um pepino, lembre-se de que ele é muito mais do que um ingrediente de salada. É uma maneira agradável de manter seu corpo fresco e sua pele radiante. Em 2016, Scott Kelly, famoso por passar um ano na Estação Espacial Internacional, fez uma brincadeira que surpreendeu seus colegas. Ele levou secretamente um traje de gorila para o espaço, e quando o momento certo chegou, vestiu-o, provocando risadas em um ambiente geralmente sério. Esse momento inesperado de humor não só animou os astronautas, mas também conquistou o coração do público na Terra. O efeito viral que gerou mostrou que mesmo nas profundezas do espaço, onde a vida pode ser desafiadora, sempre há espaço para risadas. A brincadeira de Scott Kelly com o traje de gorila se tornou mais do que uma história engraçada. Foi um momento marcante que lembrou a todos sobre a importância da alegria e da amizade em circunstâncias incomuns. Então, da próxima vez que você pensar em exploração espacial, lembre-se de que também está cheia de histórias incríveis de risadas e diversão. O que realmente torna o Oreo popular em todo o mundo. A cada ano, mais de 40 bilhões de Oreos são produzidos, solidificando seu status como os biscoitos mais populares do planeta. Essa sobremesa icônica tem um design inteligente, criado por William Tournier, que desenvolveu o padrão característico em 1952, colocando o logo da Nabisco ao lado da palavra Oreo. O diferencial do Oreo não está apenas na combinação clássica de chocolate e creme, mas também na variedade de sabores e estilos disponíveis hoje, desde o recheio duplo até os sabores sazonais, como especiarias de abóbora. Há um Oreo para cada gosto. Pessoas de todas as idades apreciam esses biscoitos deliciosos, seja mergulhando no leite, adicionando ao sorvete ou simplesmente comendo direto da embalagem. Não é surpresa que o Oreo se tornou um lanche universal que une as pessoas e traz um pouco de felicidade. Você já experimentou seu sabor favorito hoje? Veja o que realmente acontece quando imitamos emoções. Descobriu-se que as pessoas têm uma tendência natural a imitar os sentimentos e ações dos outros. Esse fenômeno, conhecido como contágio emocional, ocorre sem que percebamos. Por exemplo, quando você está com um amigo que está rindo, pode acabar rindo também, mesmo que não tivesse a intenção. Essa imitação inconsciente mostra o quanto estamos interligados. Nossas emoções podem ser transmitidas e influenciar os outros. Pesquisas mostram que esse comportamento ajuda a fortalecer os laços sociais e a desenvolver empatia. No entanto, isso também indica que nossos pensamentos podem não ser tão únicos quanto pensamos. Nossos sentimentos e reações podem depender muito do humor das pessoas ao nosso redor. Então, da próxima vez que você sorrir com uma história engraçada ou sentir tristeza pela dor de um amigo, lembre-se de que isso faz parte da natureza humana. Não é fascinante? Por que o Famá de Rana cria laços tão fortes? Este festival único de Madagascar une famílias em uma celebração vibrante da vida e da morte. Durante o Famá de Rana, as famílias desenterram seus antepassados de suas sepulturas, envolvendo seus corpos em tecidos novos, como sinal de respeito. Este ritual não é apenas uma lembrança triste, é um evento cheio de danças, músicas e reencontros alegres. Os malgaches acreditam que seus antepassados falecidos continuam a cuidar deles e a influenciar suas vidas. Por isso, esse festival ajuda a manter essa conexão importante. O ritmo dos tambores e as risadas dos membros da família trazem o passado à vida, lembrando a todos que seus entes queridos ainda fazem parte de suas vidas. Através dessa celebração incrível, gerações se unem, fortalecendo o rico patrimônio cultural e os laços entre os vivos e os que partiram. Quão forte é essa conexão? Prepare-se para se surpreender com a influência da Fab Five.
Este grupo icônico, formado por Chris Webber, Jalen Rose, Jimmy King e Ray Jackson, revolucionou o basquete universitário no início dos anos 90. Conhecidos por seu estilo único, tanto dentro quanto fora da quadra, eles trouxeram confiança e carisma que mudaram a cultura do jogo. Vestindo shorts largos e meias pretas, tornaram-se um símbolo de moda, inspirando jovens atletas a se expressarem através do estilo. Mas não foi apenas sua aparência que chamou a atenção. Suas habilidades incríveis e trabalho em equipe levaram a Universidade de Michigan às finais da NCAA em 1992 e 1993, tornando-os famosos em todo o país. A Fab Five desafiou as normas de sua época, trazendo uma nova perspectiva ao basquete que ressoou com fãs e jogadores. Seu legado continua a influenciar jogadores modernos e a cultura esportiva em geral, como eles mudaram o jogo para sempre. E isso pode te surpreender, o audacioso começo de Anderson Cooper. Após terminar a universidade, Anderson Cooper deu um passo ousado rumo ao jornalismo. Hoje, ele é conhecido por suas reportagens perspicazes, mas sua trajetória não foi fácil. Para cobrir a luta dos estudantes por seus direitos em Myanmar, ele criou uma identidade falsa de jornalista. Naquela época, Myanmar estava sob um regime militar rigoroso, tornando o trabalho dos jornalistas perigoso. Arriscando-se, Cooper não apenas desafiou o governo opressor, mas também iniciou sua emocionante carreira na mídia. Seu desejo de contar histórias importantes o levou às zonas de conflito e às telas de milhões. Você consegue imaginar a pressão que ele sentia, sabendo que estava quebrando a lei por uma causa em que acreditava? Essa escolha destemida demonstrou sua paixão pelo jornalismo e seu compromisso com a verdade. Hoje, o caminho de Cooper serve como um exemplo inspirador para jornalistas iniciantes, lembrando-nos do que alguns estão dispostos a fazer para destacar histórias importantes. As montanhas surgiram na época do Mioceno, esse fascinante período geológico, que durou de 23 a 5 milhões de anos atrás, foi marcado pela impressionante elevação dos Alpes e dos Andes. Imagine um mundo onde gigantescos dinossauros dominavam a Terra, mas com seu desaparecimento, os mamíferos começaram a ganhar destaque. No Mioceno, enormes forças tectônicas levantaram a crosta terrestre, criando algumas das paisagens mais deslumbrantes do planeta. Os Alpes, que se estendem pela Europa, tornaram-se um refúgio para uma diversidade de fauna e vistas incríveis, enquanto os Andes, que percorrem o continente sul-americano, formaram a cadeia montanhosa mais longa do mundo. À medida que essas majestosas montanhas se erguiam, elas moldavam as condições climáticas e os ecossistemas, permitindo que novas espécies prosperassem. Essa época representou uma importante transição na história da Terra, preparando o terreno para a biodiversidade moderna. Portanto, da próxima vez que você olhar para uma cadeia de montanhas, lembre-se de que essas maravilhas naturais têm uma rica história que remonta a milhões de anos, moldada pelas forças da natureza e pela transição dos dinossauros para os mamíferos. Conquistas incríveis da IA nos jogos. Em 2015, a IA DeepMind do Google chamou a atenção ao vencer os melhores jogadores do popular jogo de estratégia StarCraft 2. Não foi apenas uma vitória comum, mostrou a capacidade da inteligência artificial de aprender e se adaptar em condições desafiadoras. Em StarCraft 2, os jogadores precisam pensar várias jogadas à frente, gerenciando recursos, construindo unidades e desenvolvendo estratégias para superar os adversários. A IA DeepMind, usando uma abordagem única chamada aprendizado por reforço, jogou milhões de partidas contra si mesma para aprimorar suas estratégias. Ela aprendeu tanto com as vitórias quanto com as derrotas, aperfeiçoando suas táticas ao longo do tempo. Essa conquista gerou discussões sobre o futuro da IA, mostrando como a tecnologia pode transformar jogos e outras áreas. Talvez essa vitória seja um sinal de um futuro onde a IA nos ajude a resolver problemas complexos do mundo real. Ao continuar explorando o potencial da IA, quem sabe quais outras conquistas incríveis nos aguardam. Um fato interessante sobre pneus. O negro de carbono é um componente-chave que não só dá aos pneus sua cor preta característica, mas também desempenha um papel importante em aumentar sua resistência. Esse material especial ajuda a absorver e dissipar o calor do piso e da estrutura dos pneus. Por que isso é importante? Quando um pneu esquenta durante o uso, ele pode se desgastar mais rapidamente, o que leva a possíveis danos e redução do desempenho. O negro de carbono age como um super-herói, distribuindo esse calor, permitindo que o pneu suporte viagens mais longas e condições difíceis.
Na verdade, sem o negro de carbono, os pneus seriam mais propensos a rachaduras e desgaste rápido. Então, da próxima vez que você ver esses pneus pretos brilhantes em um carro, lembre-se do papel importante do negro de carbono em sua resistência e segurança na estrada. Não é incrível como algo tão pequeno pode fazer uma grande diferença? Acredite ou não, mas o GPS custa caro. Todos os dias, o Sistema de Posicionamento Global, conhecido como GPS, ajuda milhões a se orientarem no mundo, a encontrarem suas localizações e a descobrirem os caminhos mais rápidos. Embora para nós, usuários, seja gratuito, a operação dessa complexa rede de satélites custa cerca de 2 milhões de dólares por dia. Esse dinheiro não aparece do nada. A maior parte vem dos contribuintes americanos. Esses gastos cobrem tudo, desde a manutenção dos satélites no espaço até a atualização das tecnologias que garantem a comunicação e a precisão dos nossos dispositivos. Com uma rede de pelo menos 31 satélites orbitando a Terra, o GPS se tornou essencial não só para dirigir, mas também para a aviação, navegação e até serviços de emergência. O verdadeiro valor dessa poderosa ferramenta vai além da conveniência. Ela garante segurança e eficiência em diversas áreas. Então, da próxima vez que você usar o GPS para se localizar em uma nova cidade ou encontrar um restaurante, lembre-se de que os contribuintes tornam isso possível. Não é incrível como a tecnologia impacta nosso dia a dia e é financiada com recursos públicos? Incrível sobre as culturas indígenas. Diferentes grupos indígenas, como os Kayapó, Churicawa e Mescalero, possuem histórias e tradições únicas que formam um rico mosaico cultural. Por exemplo, os Kayapó são conhecidos por sua habilidade em tecer padrões complexos que contam as histórias de seus ancestrais. Ao mesmo tempo, os Churicawa celebram sua conexão com a terra através de festivais que honram a natureza e sua história. Os Mescalero, profundamente ligados à espiritualidade do seu entorno, realizam rituais que refletem suas crenças e a relação com a terra. Esses grupos preservam suas línguas, canções e formas de arte, garantindo que seu legado seja reconhecido e lembrado. Juntas, essas comunidades únicas mostram a diversidade e a riqueza da cultura indígena, convidando-nos a explorar e valorizar o patrimônio dos povos que viveram em harmonia com a terra por séculos. O que podemos aprender com suas experiências? Você já viu um nadador patinador como o Kohara? Kohara é um nadador diferente, que também se destaca como um talento excepcional no patinação artística. A combinação dessas habilidades o torna único nos esportes aquáticos. Muitas vezes os atletas se destacam em uma única disciplina, mas Kohara quebra estereótipos, deslizando graciosamente na água e mostrando uma incrível atletismo. Por outro lado, Karela é outro nome que merece atenção no mundo da natação, conhecido por sua habilidade excepcional em enfrentar correntes desafiadoras e competições rápidas. Karela treina arduamente, sempre expandindo os limites de suas capacidades na piscina. Ambos os atletas representam a força da dedicação e a alegria de dominar várias habilidades. Eles personificam o espírito de equipe e a fraternidade esportiva, inspirando muitos jovens nadadores e patinadores. Imagine quantas horas eles passam se preparando, aperfeiçoando seus movimentos e técnicas. O mundo da natação competitiva e da patinação artística está cheio de surpresas, e atletas como Kohara e Karela provam que paixão e perseverança podem levar a conquistas incríveis. Quem sabe, talvez você também queira se inspirar e tentar isso. Você sabia que a Antártica é o maior deserto do mundo? Quando a maioria das pessoas pensa em desertos, imagina dunas de areia e calor intenso como no Saara. Mas a Antártica muda completamente essa ideia. Ela cobre impressionantes 5,5 milhões de milhas quadradas e é reconhecida como o maior deserto do planeta. Os desertos são definidos pelo baixo nível de precipitação, e surpreendentemente na Antártica chove ou neva muito pouco, semelhante às condições dos desertos tradicionais. Apesar das temperaturas congelantes, a falta de umidade a torna um deserto. O clima rigoroso e as incríveis formações de gelo fazem da Antártica um lugar extraordinário. Enquanto o Saara é vasto e quente, a Antártica apresenta um tipo diferente de deserto, que é igualmente fascinante. Então, da próxima vez que alguém mencionar desertos, você poderá surpreendê-los com esse fato gelado. Quantas pessoas realmente sabem que o maior deserto não está na África? Acredite ou não, mas a rua mais inclinada do mundo existe.
A Rua Baldwin, em Dundee, Nova Zelândia, tem o orgulho de ser reconhecida pelo Guinness como a rua residencial mais inclinada do planeta. Com um ângulo impressionante de 38 graus, os prédios parecem estar afundando no terreno. Imagine subir essa ladeira a pé ou de bicicleta. Não é apenas um passeio, é um verdadeiro treino. Os moradores já se acostumaram com esse relevo peculiar e costumam brincar que suas atividades físicas diárias estão embutidas no caminho para o trabalho. A Rua Baldwin se tornou um ponto turístico popular, atraindo aventureiros que querem enfrentar sua inclinação ou apreciar a divertida ilusão de ótica que ela cria. Pronto para testar sua resistência e descobrir essa rua inusitada que desafia as expectativas? Muitos não sabem, mas recargas gratuitas existem. Essa prática é bastante comum em restaurantes americanos, onde os clientes podem desfrutar de bebidas ilimitadas, sem custo adicional. Imagine beber seu refrigerante favorito ou chá gelado, sem se preocupar com a conta aumentando a cada copo. Nos Estados Unidos, muitos estabelecimentos incentivam isso, oferecendo recargas gratuitas, o que torna a refeição fora de casa mais relaxante e agradável. No entanto, isso não é uma norma em todos os lugares. Em muitos outros países, assim que você termina sua bebida, geralmente precisa pagar por porções extras. Essa diferença destaca a abordagem cultural em relação à alimentação, onde os visitantes americanos costumam valorizar a conveniência e o custo-benefício. Então, quando você estiver nos Ictinoris, aproveite as recargas gratuitas e curta ainda mais sua refeição. Não se esqueça de experimentar algo novo a cada vez, porque você acha que outros países não seguem essa tendência. Você pode acreditar no sucesso do cubo mágico. Este colorido quebra-cabeça se tornou o brinquedo mais vendido do mundo, com mais de 450 milhões de unidades vendidas. Inventado em 1974 pelo arquiteto húngaro Erno Rubik, este cubo aparentemente simples fascina as mentes há várias décadas. Os jogadores giram e rodopiam as faces, tentando alinhar cada cor. O que começou como uma ferramenta para explicar geometria tridimensional se transformou em um fenômeno global. O cubo mágico não apenas acendeu o espírito de competição, levando a torneios de montagem rápida, mas também inspirou milhões a testarem suas habilidades de resolução de problemas. Você sabia que em 2021 foi estabelecido um incrível recorde, quando um participante montou o cubo em apenas 3,47 segundos. A magia do cubo está em sua complexidade. Apesar de haver 43 quintilhões de combinações possíveis, o desafio atrai jogadores de todas as idades. Então, seja você um amante ou um montador rápido profissional, o cubo mágico continua sendo um símbolo de criatividade e persistência. Quanto tempo você levaria para montá-lo? Você já se perguntou por que a grama Zoysia é tão resistente? Essa grama forte é conhecida por sua capacidade de sobreviver até nas condições mais difíceis, tornando-a popular para jardins em áreas com temperaturas extremas. A Zoysia cresce lentamente, o que pode frustrar quem deseja um tapete verde rapidamente, mas a paciência vale a pena. Suas raízes profundas permitem que ela prospere em períodos de seca e suporte o calor sem murchar. Você pode imaginar a Zoysia como aquele membro da família que fica ao seu lado, não importa o que aconteça. Ela é confiável e robusta. Além disso, é resistente a muitos insetos e doenças que podem afetar outras gramíneas, tornando-a uma escolha de baixa manutenção para os proprietários. Essa grama forma um tapete denso que não só é bonito, mas também impede o crescimento de ervas daninhas. Portanto, se você está procurando a melhor grama para condições climáticas desafiadoras, a Zoysia pode ser seu parceiro ideal na jardinagem. Você consegue adivinhar o que realmente define as estratégias de caça dos ursos polares? Os ursos polares têm uma abordagem interessante para caçar morsas, que mostra sua inteligência e força. Em vez de atacar diretamente as poderosas morsas, eles frequentemente usam uma tática única: eles invadem o grupo. Esse movimento brusco cria caos, deixando as morsas confusas e em pânico. Na confusão, aqueles que ficam feridos ou sobrecarregados se tornam o alvo dos ursos polares. Esse método não só reduz o risco de ferimentos para os ursos, mas também aproveita a formação defensiva das morsas, ajudando-as a se protegerem dos predadores. Ao aplicar essa estratégia, os ursos polares demonstram sua capacidade de se adaptar e sobreviver nas duras condições árticas. Essa técnica de caça astuta mostra um equilíbrio impressionante entre força e sobrevivência no mundo animal. Quais outras estratégias de caça os animais utilizam?
As transmissões automáticas realmente surgiram em Alexandria? O primeiro sistema de transmissão automática foi desenvolvido nesta antiga cidade, marcando um importante marco que mudou nossa visão sobre os meios de transporte. Essa inovação surgiu graças às pesquisas iniciais de missionários que buscavam aumentar a eficiência da força humana. Imagine um tempo em que o transporte de cargas dependia apenas da força das pessoas. Os missionários combinaram seus conhecimentos de mecânica com ideias criativas, resultando em uma tecnologia que possibilitou a condução suave e fácil que desfrutamos hoje. As transmissões automáticas permitem que os carros troquem de marcha sem que o motorista precise fazer isso manualmente, tornando a direção acessível a muito mais pessoas. O progresso iniciado em Alexandria mostra como o pensamento criativo pode levar a invenções revolucionárias. Hoje, muitas vezes consideramos essa tecnologia como algo normal, mas ela surgiu da combinação de curiosidade, ciência e o desejo de melhorar a experiência humana. Não é incrível pensar em quão longe chegamos desde aqueles tempos antigos? E se eu disser que bibliotecas podem ressuscitar livros? Uma biblioteca na Turquia assumiu a inspiradora missão de salvar milhares de livros descartados, dando-lhes uma nova vida. Ao fazer isso, essa biblioteca não apenas preserva as páginas, ela restaura o patrimônio cultural da comunidade. Quando os livros são jogados fora, eles perdem suas histórias, conhecimentos e conexões com o passado. Essa biblioteca turca reconheceu o valor dos livros esquecidos e os transformou em recursos importantes para os moradores locais. Eles organizaram eventos, programas de leitura e oficinas, incentivando as pessoas a redescobrir a alegria da literatura. Graças a esses esforços, a biblioteca não só preserva esses tesouros literários, mas também cultiva o amor pela leitura e pelo aprendizado em pessoas de todas as idades. Não é incrível como um simples ato de salvar livros pode unir e inspirar uma comunidade? Acredite ou não, Crystal, o macaco está no centro das atenções. Este talentoso primata divertiu o público em mais de 20 filmes, incluindo seu papel marcante na comédia A Ressaca. A trajetória de Crystal em Hollywood é realmente impressionante, mostrando sua habilidade única de se conectar com as pessoas e proporcionar performances que nos fazem rir e sentir. Diferente de muitos atores humanos, Crystal conquistou sua fama graças ao seu timing cômico e expressividade, tornando-se um dos animais mais queridos da indústria. Nos bastidores, Crystal passa por rigorosos treinamentos, aprendendo truques e números que aprimoram suas apresentações. Sua influência vai além do cinema. Muitos treinadores de animais e cineastas o admiram por mostrar as habilidades dos primatas de maneira positiva. É incrível ver como o charme de Crystal transcende espécies, encantando o público e provando que o talento pode se manifestar de várias formas. Portanto, da próxima vez que você assistir a um filme com essa estrela peluda, lembre-se de sua incrível jornada em Hollywood. Você sabia que as aves são parentes dos crocodilos? Pode ser surpreendente, mas aves e crocodilos, como os jacarés e crocodilos, pertencem a um grupo antigo chamado Archosaurus. Essa conexão incrível remonta a um ancestral comum que viveu há cerca de 250 milhões de anos. Os arcosáurios dominaram a Terra na época dos dinossauros, e seu legado ainda vive hoje, nessas duas grupos tão diferentes. As aves evoluíram para voar, com penas e ossos leves, enquanto os crocodilos desenvolveram corpos robustos, perfeitos para a vida aquática. Esse caminho evolutivo extraordinário deu tanto às aves quanto aos crocodilos adaptações únicas, adequadas aos seus habitats, mostrando a incrível diversidade da vida moldada por suas antigas conexões. Então, da próxima vez que você vir uma ave planando no céu, ou um crocodilo tomando sol à beira da água, lembre-se de que eles compartilham um legado surpreendente que remonta a milhões de anos. Você não vai acreditar no que aconteceu no Grande Prêmio de Mônaco. Na corrida de 1996, apenas 3 ousados carros de Fórmula 1 cruzaram a linha de chegada, enquanto os outros enfrentaram muitos problemas e foram forçados a abandonar a corrida. Esse resultado inusitado se tornou uma lenda e é frequentemente mencionado em documentários que mostram o quão imprevisível pode ser uma corrida. A famosa pista de rua em Mônaco é conhecida por suas curvas estreitas e terreno desafiador, tornando-se um verdadeiro teste, tanto para os pilotos quanto para seus carros. Devido a falhas mecânicas e acidentes, a corrida se transformou em um espetáculo dramático que manteve os espectadores em suspense.
Pilotos como Damon Hill e Jacques Villeneuve conseguiram lidar com a pista perigosa, evitando habilmente os problemas que afetaram seus concorrentes. Essa corrida nos lembra que na Fórmula 1 tudo pode acontecer, destacando a fina linha entre o triunfo e a catástrofe na pista. Você já viu as dunas mais altas do Namibe na Namíbia? Essas impressionantes formações naturais se erguem abruptamente no deserto da Namíbia, com algumas atingindo alturas incríveis de até 300 metros. As dunas do Namibe são conhecidas não apenas pelo seu tamanho colossal, mas também pelas cores vibrantes que mudam com a luz do sol. Entre essas magníficas dunas se destacam a Duna 45 e a Duna Sossusvlei, que são as mais populares entre os turistas. A Duna 45 é especialmente amada, pois após uma subida desafiadora até o seu topo, você é recompensado com uma vista deslumbrante. Ao amanhecer e ao entardecer, as dunas se tingem de impressionantes tons de laranja e vermelho, criando um verdadeiro paraíso para os fotógrafos. Sossusvlei, por outro lado, é uma planície de sal e argila, cercada por algumas das dunas mais altas da Namíbia, formando uma paisagem surreal que parece quase de outro mundo. Independentemente de você ser um viajante experiente ou apenas um curioso explorador da natureza, essas majestosas dunas oferecem experiências inesquecíveis, combinando beleza e tranquilidade em um só lugar. Cuidado! A água com cheiro de canela pode ser perigosa. Esse cheiro incomum pode indicar riscos sérios à saúde, como a presença de substâncias tóxicas, como cianeto ou outros poluentes químicos. Se você encontrar água com um aroma doce e especiado, parecido com canela, não a beba imediatamente. É importante priorizar sua segurança e avisar os serviços de emergência. Essa contaminação pode ocorrer devido a vazamentos industriais ou ameaças ambientais, colocando sua saúde em risco ao consumir. Lembre-se sempre, nossos sentidos podem nos ajudar a ficar seguros. Prestando atenção a cheiros estranhos e tomando as medidas adequadas, você se protege e protege os outros. Portanto, se você sentir cheiro de canela na água, não hesite, haja rapidamente e procure ajuda. Você já se perguntou por que os robôs nos atraem tanto? A Ameca, o robô humanoide mais avançado do mundo, leva a interação com os visitantes a um novo patamar no Museu do Futuro em Dubai. Imagine entrar em um museu e ser recebido por um robô, que não só vê e ouve você, mas realmente interage com você. Equipado com microfones modernos, câmeras e software de reconhecimento facial, a Ameca foi criada para oferecer uma experiência interativa única. Ela pode imitar vozes e responder perguntas, tornando sua visita pessoal e envolvente. Essa obra-prima tecnológica ajuda a superar a barreira entre humanos e máquinas, permitindo que todos explorem temas complexos de forma interessante. Ao melhorar a experiência dos visitantes, a Ameca desafia nossa imaginação e nos faz refletir sobre o futuro da robótica em nosso dia a dia. Estamos prontos para um mundo onde os robôs se tornem nossos amigos e guias? As pessoas realmente têm um queixo único? Essa característica surpreendente nos distingue de todas as outras espécies. Diferente dos animais, que podem ter protuberâncias na mandíbula relacionadas aos dentes ou ao focinho, os humanos possuem um proeminente osso na parte inferior da mandíbula, conhecido como queixo. Mas qual é a função dessa característica única? Cientistas ainda discutem seu papel evolutivo. Algumas teorias sugerem que o queixo nos ajuda a mastigar melhor ou melhora nossa capacidade de falar claramente. Outros acreditam que ele oferece suporte adicional durante a mastigação. Essa diferença anatômica mostra como a evolução humana foi moldada, tanto por fatores ecológicos, quanto por nossas interações sociais. Imagine como nossa vida cotidiana é afetada por algo tão pequeno como o queixo. Ao continuar a explorar esse aspecto fascinante da nossa biologia, não apenas aprofundamos nossa compreensão de nós mesmos, mas também apreciamos as diversas maneiras pelas quais a evolução moldou a vida na Terra. Você pode acreditar que duelos são legais no Paraguai. Essa lei inusitada permite que as pessoas participem de duelos, mas com uma condição: ambos os participantes devem ser doadores de sangue registrados. Embora isso pareça uma história estranha, na prática, os duelos não são muito comuns no Paraguai moderno. Essa lei, que reflete uma combinação única de tradições e modernidade, é frequentemente vista como um detalhe curioso no sistema legal do país. A maioria das pessoas considera os duelos uma tradição ultrapassada, e a exigência de doação de sangue adiciona um toque peculiar à sua legalidade.
Portanto, embora a lei ainda exista, os paraguaios modernos geralmente preferem maneiras mais pacíficas de resolver conflitos. Imagine como essa lei poderia se encaixar no contexto atual, onde os socos são substituídos por discussões. Não é interessante como algumas leis permanecem em vigor, mesmo quando a prática desaparece? Você já se perguntou como os insetos respiram? Ao contrário de nós, os insetos não têm pulmões. Eles respiram através de pequenas aberturas, chamadas espiráculos, que estão localizadas em seu tórax e abdômen. Esses espiráculos se conectam a uma rede complexa de tubos, chamada traqueias, que levam oxigênio diretamente para seus tecidos. Esse sistema único é extremamente eficiente, garantindo um rápido fornecimento de oxigênio, o que é crucial para o estilo de vida ativo dos insetos. Surpreendentemente, os insetos podem até controlar sua respiração. Abrindo e fechando os espiráculos, eles regulam o fluxo de ar para se adaptar a diferentes situações, como fugir de predadores ou manter a umidade. Esse método de respiração é uma das razões pelas quais os insetos conseguem viver com sucesso em diversas condições, desde desertos até ambientes aquáticos. Então, da próxima vez que você ver uma joaninha ou uma libélula, lembre-se, eles têm uma maneira completamente diferente de respirar, que os permite voar ao nosso redor. Você sabe o que realmente influencia o sucesso da alimentação de bebês? Até cerca de 5 meses, os bebês têm uma habilidade única de respirar e engolir ao mesmo tempo. Essa incrível capacidade se deve ao fato de que a laringe deles está posicionada mais alta na garganta, adaptada especialmente para a alimentação. Esse design inteligente permite que os recém-nascidos mamem sem precisar fazer pausas para respirar, garantindo que recebam a nutrição necessária sem interrupções. Imagine como seria difícil se os bebês tivessem que parar a cada poucos segundos para respirar. Essa característica é um mecanismo importante de sobrevivência, permitindo que os bebês obtenham leite suficiente das mães enquanto permanecem seguros. À medida que crescem e se desenvolvem, a laringe deles desce, e eles precisam aprender a coordenar a deglutição e a respiração separadamente. Essa transformação marca uma fase importante em seu crescimento, quando começam a explorar alimentos sólidos e o mundo ao seu redor. Difícil de acreditar, mas a Terra tem 4,54 bilhões de anos. Os cientistas descobriram isso usando um método chamado datação radiométrica. Essa técnica estuda a decomposição de elementos radioativos em rochas, que funcionam como relógios naturais. Medindo a quantidade desses elementos e seus produtos de decomposição, os pesquisadores podem determinar com precisão quanto tempo se passou desde a formação da rocha. Esse processo nos ajuda a entender não apenas a idade da própria Terra, mas também a idade de meteoritos e amostras lunares, nos dando uma visão da história antiga do nosso planeta. Imagine o que aconteceu durante todo esse tempo, desde a formação dos continentes até o surgimento dos dinossauros e, finalmente, dos humanos. Nossa Terra testemunhou inúmeras mudanças. Então, da próxima vez que você olhar para uma pedra ou uma montanha, lembre-se de que isso faz parte de uma história que remonta a bilhões de anos. Quais outros mistérios nos aguardam de tempos tão antigos? Um fato interessante sobre tecnologia de vídeo vintage. O Ampex VRS-1000, lançado em 1956, foi uma máquina de gravação de vídeo revolucionária que realmente mudou a televisão. Imagine, um equipamento que pesa mais que um carro pequeno e tem o tamanho de uma bicicleta. Desenvolvido para uso em estúdios, foi um grande avanço tecnológico, permitindo que as emissoras gravassem e reproduzissem programas com uma clareza sem precedentes. Antes do Ampex VRS-1000, as transmissões eram principalmente ao vivo, mas essa máquina pesada tornou possível capturar momentos importantes e reproduzi-los depois. Essa inovação não apenas transformou a maneira de criar mídia, mas também abriu caminho para as fitas de vídeo e gravações caseiras que usamos hoje. Você consegue imaginar como era o mundo da mídia antes de uma invenção tão revolucionária? Você sabia que a Costa Rica não tem exército? Em 1º de dezembro de 1948, esse país vibrante da América Central fez história ao abolir completamente suas forças armadas, tornando-se a primeira nação do mundo a fazê-lo. Em vez de gastar dinheiro com armas e soldados, a Costa Rica investiu esses recursos na construção de um futuro melhor para seus cidadãos. O governo utilizou os recursos militares para melhorar a educação, a saúde e proteger a incrível biodiversidade encontrada em suas florestas tropicais.
Focando nessas áreas, a Costa Rica não só alcançou altos níveis de alfabetização e um sistema de saúde confiável, mas também se tornou uma líder mundial na proteção ambiental. Com seus ricos ecossistemas e compromisso com o desenvolvimento sustentável, o país atrai ecoturistas de todo o mundo, mostrando como a paz pode levar ao progresso. Como resultado, a Costa Rica desfruta de décadas de estabilidade e prosperidade, provando que é possível criar uma sociedade próspera sem o peso de um exército. Que lições outros países podem aprender com esse exemplo inspirador? Incrível, mas é verdade. A maior câmera do mundo. Essa impressionante câmera, construída no início do século XX, pesava 640 quilos e tinha 4 metros de comprimento. Imagine uma câmera tão grande que precisaria de um cômodo só para ela. Foi projetada para fins científicos, com o objetivo de capturar imagens detalhadas para mapeamento e pesquisa. Criar um gigante como esse exigiu uma abordagem inovadora e materiais que eram avançados para a época. Quando a câmera foi montada, operá-la era um verdadeiro desafio que demandava não só habilidade, mas também trabalho em equipe. Os fotógrafos precisavam subir escadas e usar grandes placas de vidro para fotografar, algo bem diferente das câmeras digitais leves e smartphones que usamos hoje. Essa câmera gigante simboliza o espírito de experimentação e progresso característico do início dos anos 1900. Você consegue imaginar que fotos ela fez? Que outras invenções fascinantes estão esperando para serem descobertas? Você já se perguntou por que coelhos podem morrer de medo? Esses adoráveis animais têm um sistema cardiovascular muito frágil, o que os torna especialmente vulneráveis ao estresse. Quando são assustados por predadores, os coelhos podem sofrer uma parada cardíaca súbita, levando à síndrome da morte súbita. Essa realidade chocante destaca a importância de criar um ambiente seguro e tranquilo para os coelhos domésticos. Imagine seu pet pulando feliz e seguro ao seu redor, longe de barulhos altos ou movimentos bruscos. Por outro lado, coelhos selvagens também enfrentam ameaças em seu habitat natural, onde o estresse pode levar a pânico e consequências fatais. Reduzindo barulhos altos ou preocupações perto dos locais onde os coelhos vivem, podemos ajudar a proteger esses animais tímidos e permitir que prosperem na natureza. Entender por que os coelhos se assustam facilmente enfatiza nossa responsabilidade de cuidar deles, seja como animais de estimação ou parte de um ecossistema maior. Então, da próxima vez que você ver um coelho, lembre-se de quão frágeis são seus pequenos corações. Você sabia que os pinguins não conseguem sentir o gosto do peixe? Ao contrário de muitos animais, essas aves encantadoras se desenvolveram de uma maneira surpreendente. Elas não conseguem sentir o gosto do peixe. Em vez disso, conseguem distinguir apenas os sabores azedo e salgado, o que torna sua relação com a comida única. Quando os pinguins mergulham, eles usam as papilas gustativas afiadas, semelhantes a agulhas, na língua para capturar peixes de forma eficaz. Essas estruturas especializadas agarram a presa escorregadia, permitindo que os pinguins a engulam inteira, o que é vital para sua sobrevivência. Isso significa que, embora um pinguim não possa desfrutar do sabor de um prato de peixe delicioso como nós, eles são mestres em encontrar e comer rapidamente sua comida. A capacidade de sentir apenas alguns sabores foca sua estratégia de caça, permitindo que sobrevivam em condições difíceis. Não é incrível como a natureza adapta seres como os pinguins às suas necessidades específicas? Prepare-se para se surpreender com a Torre Festiva no Brasil. Em uma demonstração vibrante de criatividade, a comunidade brasileira criou uma impressionante torre de alumínio, decorada com trajes de Natal feitos de 1.600 peças de papel colorido. Esta incrível instalação reflete o espírito alegre da temporada festiva, unindo diversão e expressão artística. Os moradores trabalharam arduamente, transformando simples folhas de papel em trajes brilhantes que imitam as roupas tradicionais de Natal. Este projeto não só ilumina a vizinhança, mas também destaca a importância da colaboração comunitária durante as festas. Quando as pessoas se reúnem para admirar essa criação única, elas compartilham histórias, risadas e um sentimento de união. Seja uma criança apontando com admiração ou um idoso relembrando tradições festivas, a torre serve como um lembrete do calor e da criatividade que podem inspirar as celebrações. Não é incrível como a arte pode nos unir na celebração? Você já se perguntou por que algumas esculturas parecem vivas? No mundo da arte, existem esculturas que capturam a essência do movimento, dando a impressão de que estão congeladas em um momento de ação.
Os artistas usam técnicas como poses exageradas, linhas suaves e detalhes minuciosos para criar essas ilusões dinâmicas. Um exemplo marcante são as obras do escultor italiano Gian Lorenzo Bernini, cujas criações, como o Rapto de Proserpina, retratam figuras em movimento dramático e expressivo. Essas obras-primas podem enganar os olhos, fazendo com que a figura de pedra pareça pronta para pular ou dançar do seu pedestal. Essa precisão vívida desfoca as fronteiras entre a imobilidade e o movimento, convidando os espectadores a interagir mais profundamente com a arte. Seja uma figura correndo ou roupas esvoaçando, essas esculturas desafiam nossas percepções e nos lembram que a arte pode dar vida ao inanimado, inspirando nossa imaginação de maneiras surpreendentes. Você já pensou como a Tesla vende carros de forma diferente? Em vez do modelo tradicional de concessionárias, a Tesla oferece uma nova abordagem com suas lojas. Aqui, os clientes podem conhecer todos os elegantes carros elétricos, mas há uma condição: não é possível negociar. Esse formato é semelhante à compra de gadgets, tornando o processo mais simples e conveniente. Os clientes também podem encomendar seu carro dos sonhos da Tesla online, eliminando a necessidade de visitar uma concessionária. Após fazer o pedido, o carro é entregue diretamente na porta deles. Esse modelo inovador não só facilita a compra, mas também permite que a Tesla controle preços e estoques. Fazendo tudo à sua maneira, a Tesla está mudando nossa percepção sobre a compra de carros. Quem sabe esse modelo inspire outras indústrias a repensar suas estratégias de vendas. Um fato interessante sobre a Revolução Bolchevique. Durante os anos turbulentos de 1917 a 1920, a Rússia passou por mudanças drásticas que chocaram seus cidadãos. O novo governo bolchevique declarou a antiga moeda como inválida, e as economias de muitas pessoas se tornaram completamente inúteis da noite para o dia. Imagine trabalhar por anos e de repente seu dinheiro não valer nada. Em 1922, a situação se tornou ainda mais crítica. O governo nacionalizou todas as terras e a propriedade privada desapareceu. Cidadãos comuns perderam não apenas suas economias, mas também o direito à terra em que confiavam. Essa revolução deixou as pessoas desamparadas, tirando o valor do seu trabalho e dos sonhos de um futuro melhor. Como as pessoas lidaram com essa enorme perda? As consequências dessas ações mudaram a sociedade russa e impactaram a política mundial por décadas. Você pode acreditar no incrível retorno de Uluru para casa. Esse monólito icônico localizado na Austrália não é apenas uma visão impressionante. Ele tem um enorme significado para o povo Anangu, os guardiões tradicionais desta terra. Em 1985, uma decisão histórica foi tomada quando o governo australiano devolveu Uluru ao povo Anangu, reconhecendo sua conexão profunda com este lugar sagrado. Essa ação não foi apenas um formalismo legal. Marcou um momento importante no reconhecimento dos direitos e do legado dos povos indígenas, abrindo caminho para o renascimento de práticas e ensinamentos culturais. Hoje, Uluru atrai turistas de todo o mundo que desejam ver sua beleza deslumbrante e aprender sobre sua rica história. Ao explorar este majestoso monumento, os viajantes também conhecem as histórias e tradições dos Anangu, aprofundando sua compreensão do diverso panorama cultural da Austrália. Uluru não é apenas uma pedra, é um poderoso símbolo de reconciliação e respeito entre os povos indígenas e a sociedade em geral. O que mais podemos aprender com lugares como Uluru? Você já viu uma bolinha de vidro quicando mais alto? As bolinhas de vidro surpreendem muitos com seu impressionante quique em comparação com as de borracha. O segredo está na sua elasticidade. Quando a bolinha de vidro bate na superfície, ela quase não muda de forma, o que significa que mantém a maior parte da sua energia cinética. Essa conservação de energia permite que a bolinha de vidro quique mais alto. Ao contrário delas, as bolinhas de borracha se deformam mais ao bater. Elas se comprimem e absorvem mais energia, resultando em um quique menor. Essa diferença fascinante ilustra os princípios da ciência dos materiais, que desempenham um papel enorme em como os objetos do dia a dia se comportam sob impacto físico. Estudando esses materiais, cientistas e engenheiros podem desenvolver produtos melhores, desde equipamentos esportivos até roupas de proteção. Então, da próxima vez que você brincar com diferentes tipos de bolinhas, lembre-se de que materiais como o vidro podem surpreendê-lo e trazer resultados inesperados. Por que você acha que não vemos bolinhas de vidro com mais frequência em esportes ou jogos?
Você sabia que a água quente pode congelar mais rápido? Essa ideia popular, chamada de efeito Mpemba, sugere que a água quente pode congelar mais rápido que a fria, em certas condições. Surpreendentemente, a maioria dos experimentos científicos mostra o contrário. A água fria geralmente congela mais rápido em condições controladas. Mas por que essa crença persiste? Uma das razões pode ser que, às vezes, são feitos experimentos onde a água quente realmente congela primeiro. Fatores como a evaporação de parte da água e diferenças na temperatura ambiente também podem criar situações em que a água quente parece congelar mais rápido. No entanto, quando todas as variáveis são controladas, a água fria geralmente leva a melhor. Compreender esse conceito nos ajuda a entender melhor como a água se comporta em diferentes temperaturas. É um exemplo fascinante de como a intuição nem sempre corresponde à realidade científica. Então, da próxima vez que você for encher o congelador, pode ter certeza de que a água fria vai dar conta do recado mais rápido. Prepare-se para se surpreender com a digestão única dos preguiças. Diferente da maioria dos animais, os preguiças têm uma maneira incrível de lidar com os gases digestivos. Eles não conseguem liberar gases como outros animais. Em vez disso, seus corpos absorvem o gás na corrente sanguínea, que depois vai para os pulmões. Aqui, os preguiças liberam o gás, arrotando-o de volta. Esse método incomum está relacionado ao seu metabolismo lento, que lhes permite se alimentar de folhas. Como as folhas são pobres em nutrientes, os preguiças demoram muito para digerir a comida, podendo levar até um mês. Durante esse processo, eles produzem gás, mas em vez de soltá-lo, sua adaptação inteligente permite que o controlem pela respiração. Essa característica única destaca como esses seres delicados se adaptaram ao seu ambiente e oferece uma visão das maravilhas da fisiologia animal. A natureza não é cheia de surpresas? Você sabia que a cada minuto ocorrem 2.000 tempestades? Esse número impressionante destaca quão ativa é a atmosfera do nosso planeta. Cada tempestade faz parte de um sistema climático incrível, movido pelo calor, umidade e vento. Quando o ar quente sobe e esfria, forma nuvens que depois liberam chuva, relâmpagos e trovões. Das tropicais regiões barulhentas aos polos frios, as tempestades são um fenômeno global. Na verdade, elas podem variar bastante. Algumas trazem chuvas fortes, granizo e tornados, enquanto outras geram chuvas leves. A cada minuto, incontáveis relâmpagos iluminam o céu, mas apenas cerca de 20% dessas tempestades resultam em precipitação que chega ao solo. Essa constante atividade atmosférica não só afeta as condições climáticas, mas também desempenha um papel crucial no ciclo da água, redistribuindo a umidade por todo o planeta. Não é incrível como a natureza funciona de maneiras tão poderosas? Difícil de acreditar, mas nossa galáxia está cheia de estrelas. A galáxia Via Láctea contém cerca de 100 bilhões de estrelas, cada uma podendo ter seus próprios planetas. Esse número enorme inspira os cientistas a refletirem sobre a possibilidade de existirem mundos semelhantes à Terra, longe do nosso planeta. Embora possamos ver apenas algumas milhares de estrelas da Terra, potentes telescópios revelam um universo dinâmico, repleto de sóis incontáveis e seus satélites celestes. O mais empolgante é que alguns desses planetas podem ter condições adequadas para a vida, assim como na Terra. Enquanto os astrônomos continuam a explorar as profundezas de nossa galáxia, eles fazem descobertas surpreendentes sobre sistemas planetários, ajudando-nos a entender nosso lugar no espaço cósmico. Com tantas estrelas, quantos planetas podem estar lá, aguardando para serem descobertos? Você pode acreditar que o vulcão Tonga explodiu em 2022? O vulcão submarino Hunga Tonga Hunga Ha'apai teve uma das erupções mais poderosas dos últimos 30 anos, surpreendendo o mundo com sua força. Esse evento dramático gerou uma explosão tão intensa que seu estrondo foi ouvido a mais de 2.000 quilômetros de distância, chegando a ser percebido longe da costa. A erupção não apenas produziu um estrondo poderoso, mas também provocou um tsunami que afetou várias ilhas do Pacífico. Anteriormente, esse vulcão havia entrado em erupção em 2015, resultando na formação de uma nova ilha chamada Rangatanga, Hunga Apai, mostrando como as erupções podem mudar a geografia. A erupção de 2022 foi um lembrete vívido da natureza dinâmica da Terra e da incrível força dos vulcões. Cientistas ainda estão investigando os impactos da erupção nas ecossistemas e comunidades locais. Desde a geração de tsunamis até a alteração de paisagens,
A influência dos vulcões é profunda e diversificada. Nós realmente compreendemos toda a força da natureza? É verdade que as plantas podem conversar. Estudos mostram que plantas sob estresse, incluindo nossos vegetais comuns, emitem vibrações ultrassônicas quando algo não vai bem, como quando estão danificadas ou desidratadas. Embora nós, humanos, não possamos ouvir esses sons, equipamentos sofisticados conseguem captá-los, sugerindo que as plantas podem se comunicar à sua maneira. Imagine uma planta de tomate expressando seu desconforto silenciosamente quando o solo fica muito seco, ou quando suas folhas são comidas por pragas. Essa descoberta fascinante sugere que as plantas têm uma certa consciência do seu ambiente, reagindo ao estresse como os animais fazem. Os sons que emitem podem servir como sinais para as vizinhas, possivelmente incentivando as plantas próximas a fortalecerem suas defesas. Embora os pesquisadores continuem a explorar as profundezas dessa comunicação vegetal, é empolgante pensar em como esses organismos verdes podem interagir entre si, em um nível que mal conseguimos imaginar. Você consegue imaginar a grandiosidade da antiga Tikal? Esta cidade incrível, localizada na atual Guatemala, foi um centro vibrante da civilização durante o período clássico, de 200 a 900 d.C. Em seu auge, Tikal era uma das maiores e mais poderosas cidades maias, com uma arquitetura impressionante, incluindo altas pirâmides e amplas praças. A cidade prosperou graças a uma sociedade complexa, que teve sucesso na agricultura, astronomia e escrita. Com uma população de mais de 100 mil pessoas, Tikal se tornou um centro de comércio e cultura, conectando diversas regiões do mundo maia. Suas majestosas construções, como o Templo Pini e o Templo Duns, ainda encantam os visitantes, simbolizando a rica história maia. Pesquisadores continuam a descobrir novos fatos sobre Tikal, e seguimos aprendendo sobre o papel importante que esta cidade viva desempenhou na história antiga. Quais segredos as futuras descobertas revelarão? Você sabia que cerca de 1 em cada 5 mil recém-nascidos nasce com uma condição chamada ânus imperfeito, onde o orifício anal é mal formado ou ausente? Esse problema pode causar sérios problemas de saúde, como constipação e infecções, se não for tratado adequadamente. Felizmente, essa condição pode ser corrigida com uma cirurgia que geralmente é realizada logo após o nascimento. Os cirurgiões trabalham arduamente para criar um ânus funcional, permitindo que o bebê consiga evacuar normalmente. Os pais frequentemente sentem uma onda de emoções ao descobrir que seu filho tem essa condição, mas os avanços nas tecnologias médicas permitem que os médicos ofereçam soluções eficazes. O diagnóstico precoce e a intervenção são fundamentais para garantir os melhores resultados. A conscientização sobre o ânus imperfeito também pode ajudar a reduzir o estigma e promover a discussão sobre diferentes condições congênitas que algumas famílias enfrentam. Não é incrível como a ciência médica pode transformar vidas? Descubra os segredos da caverna Hang Son Doong. Esta impressionante caverna no Vietnã é considerada a maior do mundo e é uma verdadeira maravilha natural. Ela se estende por mais de 8,5 quilômetros, com 200 metros de largura e altura superior a 200 andares. Hang Son Doong é como um mundo subterrâneo. Dentro você encontrará formações rochosas incríveis, estalagmites altas e ecossistemas únicos que prosperam na escuridão. Pesquisadores descobriram esta joia escondida em 1991, mas ela ganhou atenção mundial apenas em 2009, graças a uma equipe de espeleólogos britânicos. A caverna possui seu próprio sistema climático. Nuvens se formam dentro dela e a chuva cai do teto, criando uma atmosfera surreal. Para aqueles que estão prontos para a aventura, Hang Son Doong oferece uma viagem inesquecível ao coração da Terra. Então você está pronto para explorar a maior caverna do planeta? E se eu disser que a internet começou com o governo? A internet, parte da nossa vida cotidiana, tem uma origem que pode te surpreender. Muitas vezes pensamos em gigantes da tecnologia como Google ou Microsoft, como os cérebros da rede, mas suas raízes estão profundamente ligadas ao Departamento de Defesa dos Ixtacul Yuan. Na década de 1960, eles lançaram a ARPANET, um projeto revolucionário que buscava conectar computadores em universidades e bases militares. O objetivo era crucial: manter a comunicação em caso de ameaças nucleares. Imagine só, uma iniciativa financiada pelos militares que deu origem à rede global da qual dependemos hoje para tudo, desde redes sociais até compras online.
Embora empresas privadas tenham desempenhado um papel enorme no desenvolvimento da internet, elas se basearam nessa importante fundação criada pelo governo. Não é incrível como algo tão moderno surgiu de um começo tão sério? Sim, é verdade. A famosa bebida energética se meteu em problemas por causa de seu slogan marcante Red Bull te dá asas. Alguns consumidores acharam que a propaganda criava expectativas irreais sobre os benefícios reais da bebida, alegando que os enganou sobre o efeito que poderiam esperar. Como resultado, foi apresentada uma ação coletiva contra a Red Bull, questionando a veracidade de suas declarações publicitárias. Após longas discussões e batalhas judiciais, a empresa concordou em um grande acordo de 13 milhões de dólares. Esse acordo permitiu que os clientes afetados recebessem reembolso, tornando este caso um marco na legislação sobre publicidade. Essa situação levanta questões importantes sobre como as empresas anunciam seus produtos. Elas devem ser responsabilizadas por declarações exageradas. E qual é a responsabilidade dos consumidores em pesquisar os produtos antes de comprar? Em um mundo onde a publicidade está em toda parte, este caso nos lembra de sermos atentos e críticos em relação ao que vemos nos anúncios. Você sabia que os dinossauros também tinham asas? O Embopter X longobrachium foi um dinossauro incrível que viveu há cerca de 163 milhões de anos. Com cerca de 33 centímetros de comprimento, ele possuía asas semelhantes às de morcegos, o que abre um capítulo fascinante na história da evolução do voo. Diferente das aves modernas, que têm asas lisas e cobertas de penas, as asas do longobrachium mostram um design mais experimental, conectando criaturas terrestres a verdadeiros animais voadores. Essa descoberta destaca que a história do voo não é uma linha reta, na verdade é cheia de adaptações únicas que abriram caminho para as aves. A mistura de características do longobrachium permite que os cientistas compreendam melhor como as asas evoluíram ao longo de milhões de anos, levando às diversas formas de voo que vemos nas aves de hoje. Imagine um mundo onde esses dinossauros alados planavam pelo céu. Você sabia que os condores da Califórnia podem ter asas com mais de 3 metros de envergadura? Essa magnífica ave possui a maior envergadura entre as aves terrestres da América do Norte, tornando-se um espetáculo incrível quando voa pelo céu. Infelizmente, apesar de seu tamanho, os condores da Califórnia estão à beira da extinção. As principais ameaças à sua sobrevivência são a caça ilegal e a perda de habitat natural. Com a expansão das cidades e da agricultura, essas aves majestosas estão perdendo seus lares e enfrentando dificuldades para encontrar alimento. Há esforços de conservação em andamento, com equipes de especialistas trabalhando para proteger essas criaturas incríveis, monitorando suas populações e restaurando seus habitats. Você pode até vê-los majestosos, voando sobre as montanhas e vales da Califórnia, como um símbolo de esperança para a recuperação da vida selvagem. É importante aumentar a conscientização sobre seus problemas e apoiar os esforços para que as futuras gerações possam admirar o condor da Califórnia, graciosamente pousado nas rochas ou voando alto no céu. O que podemos fazer para ajudar a proteger essas aves incríveis? Por que o RMS Lusitânia é importante hoje? Este icônico transatlântico britânico encontrou um destino trágico durante a Primeira Guerra Mundial, quando em 1915 foi torpedeado por um submarino alemão. Mais de 1.100 pessoas morreram no ataque, incluindo 128 americanos, deixando famílias em luto e o mundo em choque. O naufrágio do Lusitânia se tornou um símbolo das duras realidades da guerra e mudou a opinião pública nos Kriegssiegerkrieg contra a Alemanha. Antes dessa tragédia, muitos americanos não queriam se envolver no conflito, mas a perda de vidas inocentes gerou indignação e clamores por ação. Este evento desempenhou um papel crucial na decisão do governo dos Harris-Keitel de entrar na Primeira Guerra Mundial em 1917. Hoje, o Lusitânia é lembrado não apenas como uma catástrofe trágica, mas também como um ponto de virada na história, destacando as consequências da guerra e a importância de proteger vidas civis. E se você pudesse entrar em uma tela gigante? O MSG Sphere em Las Vegas, um incrível domo de 2,3 bilhões de dólares, está mudando o mundo do entretenimento. Este lugar único possui 16 telas QLED, que cobrem todo o interior, criando um espetáculo hipnotizante que envolve os visitantes. Imagine estar cercado por imagens impressionantes em 360 graus. Mas não são apenas efeitos visuais. O MSG Sphere também oferece tecnologia de som holofônico avançada,
fazendo com que os sons pareçam vir de todos os lados. Esse design imersivo permite que o público sinta uma verdadeira conexão com as apresentações, seja um show, um filme interativo ou uma experiência multimídia única. O Sphere não é apenas um lugar para assistir, é um lugar para vivenciar. Então você está pronto para entrar em um novo mundo de entretenimento? Você pode se surpreender. Lagos subaquáticos existem. Esses fenômenos incríveis, conhecidos como poças salinas, se formam quando depósitos de sal se dissolvem nas profundezas do oceano, criando uma solução super salgada, que é mais densa do que a água do mar ao redor. Devido a essa densidade, as poças salinas não se misturam com as outras águas do oceano, resultando em paisagens subaquáticas únicas. Esses ambientes podem ser extremamente hostis para a maioria dos organismos marinhos, frequentemente apresentando altos níveis de salinidade e toxicidade, que apenas alguns seres conseguem suportar. No entanto, alguns organismos adaptados, como certas espécies de micróbios e extremófilos, realmente prosperam nessas poças salinas. Curiosamente, os cientistas começaram a explorar essas poças salinas, e muitas delas ainda permanecem inexploradas. Pesquisadores acreditam que estudar esses lagos subaquáticos pode nos dar insights sobre a vida em condições extremas, possivelmente até ajudando a entender como a vida pode existir em outros planetas. Quais maravilhas ocultas podemos descobrir nesses mundos alienígenas? Prepare-se para se surpreender com o programa Duplo Filhote. Esta empolgante iniciativa nacional oferece uma oportunidade única para os aventureiros viajarem pelo mundo apenas nadando. O programa foi criado para promover a saúde e o amor pela exploração, convidando os participantes a nadar em diferentes partes do planeta. Ao completar tarefas de natação especiais, os participantes podem ganhar créditos para viagens, que podem ser usados para visitar lugares incríveis. Imagine-se nadando em águas cristalinas do Caribe, nadando ao lado de peixes tropicais ou explorando cidades costeiras deslumbrantes, aproveitando os benefícios de um estilo de vida saudável. O programa também foca na participação da comunidade, incentivando os nadadores a conhecerem culturas locais e a inspirarem outros a nadar como uma atividade divertida e saudável. Então, você está pronto para mergulhar nesta incrível aventura? Você já viu uma limusine Boeing 737 na estrada? Martin Vaca chamou a atenção ao transformar um Boeing 737 inteiro em uma limusine luxuosa que pode circular pelas ruas. Essa impressionante conquista da engenharia significa que, em vez de voar alto no céu, este avião agora percorre as ruas, equipado com assentos confortáveis e um interior elegante. A inovadora modificação de Vaca exigiu grandes adaptações para atender às normas de segurança rodoviária, mantendo o charme único do avião. Imagine-se dirigindo pelas ruas da cidade em um veículo que normalmente leva passageiros a milhares de pés de altura. Não é apenas um truque impressionante. Vaca possui todas as permissões necessárias para operar legalmente essa limusine única. Este projeto demonstra a combinação de tecnologias de aviação e maestria automotiva, despertando o interesse tanto de entusiastas da aviação quanto do público em geral. Você consegue imaginar-se entrando em uma limusine Boeing para uma saída à noite? O que realmente acontece quando os elevadores desafiam as leis da gravidade? Uma empresa alemã levou a tecnologia de elevadores a um novo patamar, criando um elevador revolucionário sem cabos, que utiliza levitação magnética para se mover para cima, para baixo e até para os lados. Imagine a criatividade de A Fantástica Fábrica de Chocolate, onde a fantasia encontra a engenharia. Esse novo elevador torna isso realidade, diferente dos elevadores tradicionais, que são limitados ao movimento vertical. Esse design inovador permite um planejamento mais flexível dos edifícios e um uso mais eficiente do espaço. Ímãs geram uma força poderosa que levanta a cabine do elevador sem a necessidade de cabos, tornando o movimento mais suave e silencioso. Isso não só aumenta a eficiência energética, mas também abre possibilidades empolgantes para edifícios futuristas. Imagine um arranha-céu onde os elevadores podem se mover facilmente para qualquer andar e se deslocar lateralmente para alcançar diferentes alas do prédio. Será que este é o elevador do futuro? O que realmente move o transporte nas montanhas suíças? Na Suíça, algumas aldeias montanhosas historicamente contavam com cabras para o transporte, mostrando a criatividade e a engenhosidade das comunidades rurais. Esses animais inteligentes, conhecidos por sua agilidade em trilhas íngremes e rochosas,
Ajudavam os moradores a atravessar terrenos difíceis, onde muitas vezes os carros não conseguiam chegar. Imagine uma cabra carregando cargas pesadas, ou até mesmo uma criança, manobrando habilidosamente por trilhas estreitas. Essa prática antiga destaca não apenas a conexão entre pessoas e animais, mas também as maneiras inovadoras como as comunidades se adaptaram ao seu ambiente. Com o avanço da tecnologia, o encanto do uso de cabras diminui, mas seu legado nos lembra de tempos mais simples, quando a natureza oferecia soluções para as tarefas do dia a dia. Não é incrível como as comunidades prosperaram com esse jeito único de se locomover? Você sabia que a NFL mudou o Super Bowl? Em 1993, a Liga Nacional de Futebol tomou a ousada decisão de transferir o Super Bowl do Arizona após um evento importante. Os moradores do estado votaram contra o reconhecimento do dia de Martin Luther King Jr. como feriado oficial. Essa decisão gerou um debate nacional sobre igualdade e direitos civis. A resposta da NFL mostrou seu compromisso com a justiça social, colocando esses valores acima do lucro financeiro. O jogo estava originalmente programado para acontecer em Tampa, mas após a votação polêmica, a liga o transferiu para Pasadena, Califórnia. Essa decisão gerou reações mistas. Alguns elogiaram a NFL pela sua posição, enquanto outros criticaram a decisão como excessivamente política. Com o tempo, esse evento demonstrou como o esporte pode se entrelaçar com questões sociais importantes. Isso também levou o Arizona a reconhecer o dia de Martin Luther King Jr. em 1993, mostrando como a opinião pública pode mudar. Portanto, da próxima vez que você pensar no Super Bowl, reflita sobre como questões sociais podem impactar o esporte. Você sabia que sua mandíbula é uma poderosa ferramenta? A mandíbula humana, ou maxilar inferior, não é apenas o osso mais forte do nosso corpo, mas também uma parte importante da nossa vida cotidiana. Ela nos permite mastigar os alimentos, essencial para a digestão e nutrição. Esse osso útil sustenta os dentes inferiores e se destaca por ser o único osso móvel do crânio. Imagine como seria difícil comer sem a mandíbula. Esse osso é capaz de suportar grandes forças ao morder e mastigar, o que a torna realmente incrível. Sempre que damos uma mordida, nossa mandíbula entra em ação, mostrando sua força. Então, da próxima vez que você estiver saboreando seu lanche favorito, tire um momento para apreciar o trabalho da sua mandíbula. Essa pequena, mas poderosa maravilha do corpo humano. Não é surpreendente como uma ação tão simples está ligada a uma estrutura tão complexa e resistente? Por que o guarda-chuva tem uma história tão rica? As primeiras menções ao guarda-chuva datam de 474 d.C., mostrando que as pessoas confiaram nessa invenção simples por séculos. Inicialmente, os guarda-chuvas eram feitos para proteger do sol, e não da chuva. Civilizações antigas, dos egípcios aos chineses, criavam belos toldos decorativos que simbolizavam poder e status. Esses primeiros guarda-chuvas eram frequentemente feitos de materiais como folhas e seda, demonstrando um incrível talento artesanal. Com o tempo, seu design evoluiu e se tornou mais prático, incluindo materiais impermeáveis. Hoje, o guarda-chuva desempenha uma função dupla, protegendo-nos tanto do sol escaldante quanto das chuvas inesperadas. Apesar de suas origens humildes, os guarda-chuvas se tornaram um acessório indispensável em todo o mundo. Você já se perguntou como essa ferramenta útil mudou ao longo do tempo? A incrível verdade sobre o metabolismo e a forma do corpo. Existe uma ideia comum de que pessoas magras têm um metabolismo rápido, mas isso nem sempre é verdade. Você sabia que pessoas com um corpo mais esbelto podem ter um metabolismo mais lento? Essa realidade surpreendente se deve ao fato de que os músculos queimam mais calorias do que a gordura. Músculos são tecidos ativos que utilizam energia, mesmo em repouso, enquanto a gordura é mais como um depósito passivo. Por isso, quem tem mais massa muscular geralmente tem um metabolismo mais rápido. Isso significa que, se alguém parece magro, mas tem pouca musculatura, pode não queimar calorias tão rapidamente quanto uma pessoa com mais músculos, independentemente do peso. Então, da próxima vez que você pensar em metabolismo e fitness, lembre-se de que a massa muscular desempenha um papel fundamental em como nossos corpos utilizam energia. E se eu disser que Steve Jobs odiava o Android? Steve Jobs, cofundador da Apple, não via o sistema operacional Android apenas como um concorrente. Ele realmente acreditava que era um produto roubado de sua empresa.
Essa forte convicção levou a uma intensa competição entre a Apple e o Google, e Jobs não hesitou em afirmar que gastaria bilhões para combater o Android. Ele acreditava que os princípios de design e a experiência do usuário do Android eram copiados do iPhone, o que o deixava profundamente insatisfeito. Jobs via o Android como uma ameaça não só ao futuro financeiro da Apple, mas também à essência da criatividade que definia a empresa. Suas opiniões apaixonadas influenciavam as decisões estratégicas da Apple e alimentavam disputas sobre propriedade intelectual na tecnologia. Essa abordagem rigorosa mostra o quanto Jobs levava a sério a proteção das inovações e da marca Apple. Você já parou para pensar em como rivalidades pessoais moldam o mundo da tecnologia? Você vai se surpreender ao descobrir a mesa Hall, um protótipo revolucionário que pode mudar nossa visão sobre restaurantes. Imagine estar sentado à mesa e poder ver seu prato antes mesmo de fazer o pedido. A Hall utiliza tecnologia de realidade aumentada para criar uma tela holográfica, permitindo que você visualize cada prato diretamente na mesa. Ao olhar o menu, você vê imagens 3D incríveis de pratos deliciosos, com cores e texturas vibrantes que dão água na boca. Esse design inovador visa melhorar a experiência gastronômica, ajudando os clientes a fazer escolhas conscientes e tornando os pratos mais atraentes. A ideia é conectar os mundos digital e culinário, transformando uma refeição comum em uma aventura emocionante. Não é incrível como a tecnologia está mudando nossas experiências com a comida? Com a transição para um futuro mais tecnológico, a Hull pode ser a primeira de muitas novidades criativas nos restaurantes. Você pode se surpreender. Warner Bros. E o Império Otomano. Em 1923, enquanto cineastas criavam magia em Hollywood, o mundo testemunhou o fim de uma era com a oficialização do fim do título de sultão otomano em 1922. A Warner Bros., que hoje é sinônimo de grandes sucessos e desenhos animados amados, foi fundada apenas um ano depois, marcando o início de um novo capítulo na história do cinema. O Império Otomano, que já foi um poderoso e vasto estado, estava em declínio há anos, e sua dissolução foi um marco na política mundial. Enquanto isso, na Califórnia, 4 irmãos, Harry, Albert, Sam e Jack Warner, começaram a explorar a crescente indústria cinematográfica, abrindo caminho para personagens icônicos como Pernalonga e Batman. Esse contraste entre o fim de um império e o início de um gigante da mídia destaca como a história pode se desenrolar de maneiras inesperadas, levando a transformações culturais que ainda sentimos hoje. Adivinhe o que realmente traz o espírito do Diwali. Este festival vibrante, celebrado em toda a Índia, simboliza a vitória do bem sobre o mal e a renovação da luz interior. Diwali, também conhecido como Festival das Luzes, une as pessoas em uma celebração alegre, cheia de cores, música e comida deliciosa. As famílias decoram suas casas com diyas, lamparinas, brilhantes e rangolis coloridos, criando uma atmosfera acolhedora. Tradicionalmente, as pessoas realizam pujas, orações, para a deusa Lakshmi, protetora da riqueza e prosperidade, na esperança de atrair boa sorte para o ano que vem. Fogos de artifício iluminam o céu noturno, simbolizando a alegria e a emoção deste evento. Seja compartilhando doces com os vizinhos ou jantares festivos com os entes queridos, Diwali destaca a comunidade, o amor e a esperança, porque as pessoas continuam a celebrar este lindo festival com tanta paixão a cada ano. Descubra um hotel mágico nas árvores na Suécia. No coração da mística floresta de Harrods, encontra-se um hotel nas árvores, um lugar verdadeiramente único para se hospedar, onde os quartos flutuam no ar como casas encantadas de contos de fadas. Cada quarto é uma obra-prima do design. Entre essas opções de hospedagem, há um cubo espelhado que reflete a floresta ao redor, criando uma moradia quase invisível. Também existe um enorme ninho de pássaros, perfeito para quem busca um refúgio aconchegante e diferente. Para uma experiência mais futurista, os hóspedes podem experimentar uma cápsula moderna, que parece saída de um filme de ficção científica. Dormir nas alturas entre as árvores não é apenas mágico, mas também sustentável, permitindo que os visitantes desfrutem da natureza enquanto minimizam seu impacto ambiental. Imagine acordar ao som dos pássaros cantando e das folhas sussurrando. O Hotel nas Árvores oferece não apenas um lugar para dormir, mas uma aventura inesquecível entre as copas das árvores, tornando-se um destino imperdível para todos que amam a natureza e o design inovador. Você se atreve a passar a noite entre as árvores. Fato incrível sobre a palavra twerk.
No século XVI, esse termo divertido não significava o que você provavelmente pensa hoje. Naquela época, twerk se referia ao ato de torcer os bigodes, uma prática de cuidados pessoais para homens que queriam parecer estilosos. Avançando alguns séculos, o significado mudou drasticamente. Hoje, twerk é um movimento de dança conhecido por seus movimentos rítmicos de quadris, que frequentemente aparece em videoclipes e batalhas de dança. É impressionante como a língua evolui. Palavras que antes descreviam ações simples podem se transformar em fenômenos culturais, refletindo mudanças na sociedade e nas tendências. Essa evolução demonstra a criatividade da língua e como ela é moldada pelo tempo. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizendo que vai twerk, lembre-se de seu passado inusitado. Não é incrível como a língua reflete nossa cultura?